Bem, então eu vou ler com vocês este artigo de opinião. O título é Qual o limite? Eu vou enviar uma cópia dele para vocês, tá? Porque talvez a imagem aqui não fique tão nítida, especialmente se vocês estiverem assistindo ao vídeo no celular, tá bem? Mas qual é o contexto da publicação desse artigo? Não é tão recente, ele foi publicado quando o governo fez aqueles cortes, né, de verbas para as universidades e os institutos federais, tá? Então, a autora deste artigo de opinião é a Jane Tutiquian, vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, como eu disse para vocês, este artigo de opinião será sempre assinado. Vocês vão ver aqui nos editoriais que eu vou mandar para vocês lerem, não aparece, jamais vai aparecer a assinatura, o nome de quem escreveu um editorial, diferente do artigo de opinião. Então, eu vou ler com vocês, para vocês observarem como o texto vai se construindo e como ela vai expondo o seu ponto de vista sobre esse contingenciamento, né, como foi chamado na ocasião. Introdução. Enquanto países que buscam o desenvolvimento e o bem-estar do povo investem na educação, o Brasil escolhe exatamente o caminho contrário e com alvo definido, a universidade pública. Então vejam que na introdução ela já se posiciona, né, contrariamente a esses cortes, tá? Porque ela diz que enquanto países buscam o desenvolvimento e o bem-estar da população investindo na educação, o nosso país escolheu o caminho contrário. Desenvolvimento agora, olha, alguns parágrafos aqui. As acusações são de toda a ordem, da corrupção à ideologia. De repente, todos os gestores se tornaram corruptos e todos os professores universitários se tornaram inimigos do Brasil. A origem de tudo isso tem nome: medo. Medo de um povo que tem acesso a uma educação de qualidade, porque ela faz pensar e o pensamento é em si detonador de transformações. Transformações para o desenvolvimento do país, transformações para a justiça social. Então, a origem, né, a que ela atribui estas acusações é o medo, né? No ponto de vista dela, é o medo dessas autoridades de ter uma juventude crítica, engajada, que questiona. Então, ela coloca no medo, né, dessas autoridades uma das justificativas para esses cortes. O medo nega, desqualifica e exclui. Portanto, é preciso eliminar a área das humanidades das universidades públicas. É preciso tirar do caminho a filosofia e as ciências sociais, porque não dão retorno imediato. Desde quando o papel da universidade é gerar retorno imediato? E aí ela entra na discussão especificamente, né, da questão de eliminar a área das humanidades das universidades públicas. Universidade é mais, muito mais do que isso. É patrimônio da sociedade, é onde se produz conhecimento e as humanidades têm um papel fundamental nesse contexto. Pode-se imaginar uma vida sem literatura, sem artes, sem história, sem pensamento? Uma vida sem cultura? Além da escassez de recursos para manter a universidade pública, gratuita e inclusiva, agora querem nos tomar de nós todos o direito de sermos humanos e de sonharmos com um futuro melhor. Estão querendo nos tirar a capacidade de pensar, quando pensar não é tão pouco assim que possa ficar à margem do que somos. O centro da cultura é o próprio ser humano. Roubar-nos esta capacidade é reduzir-nos a marionetes de um sistema que sequer disse a que veio, a não ser pela destruição da universidade pública. Um país sem universidade tem aprofundadas as desigualdades sociais.
uma universidade sem a área das humanidades nos reduz ao personagem de tempos modernos do Charles Chaplin, apertando parafusos no ar. É do que o Brasil precisa. Pessoas capazes de fazer e incapazes de pensar sobre aquilo que fazem. Há que haver limites e eles só serão dados pela sociedade. Então, o que a gente observa neste texto? Muitos questionamentos, aí a gente vê as interrogações, mas também muitas exclamações. E eu, em algumas dissertações que vocês fizeram, em algumas delas, alguns empregaram a exclamação, eu circulei e eu fiz uma observação de que a gente deveria evitar a exclamação no texto dissertativo argumentativo. Agora, no artigo de opinião, não. Vejam que ela discute, ela busca argumentos, mas ela é muito subjetiva ao fazer isso. O artigo de opinião traz essa marca da subjetividade, permite isso, vamos dizer assim, tá? Então, aqui nós vamos perceber algumas características. A linguagem, uma linguagem formal, afinal está publicando isso num jornal, né, de grande circulação, é uma vice-reitora, né? Então é claro que a linguagem que ela vai empregar é a linguagem culta, e então depois eu envio para vocês este texto, caso tenha ficado um pouco difícil de acompanhar a leitura aqui no vídeo, tá bem? Então vejam só, vocês vão receber esses 2 vídeos, vão receber um arquivo com 2 editoriais que eu quero que esta semana vocês leiam. Então, qual a tarefa desta semana? Assistir a essas 2 aulas e ler estes editoriais que eu vou mandar. A semana que vem, a atividade da semana que vem será escrever um artigo de opinião. Mas o que é que eu vou fazer para facilitar para vocês? Eu vou enviar, junto com este material, vou enviar a proposta de redação de um artigo de opinião, porque daí vocês terão 15 dias para escrever este texto, tá? Quem quiser fazer esta semana, tudo bem. Quem quiser esta semana só assistir as 2 aulas e ler os editoriais, ótimo, é a tarefa dessa semana. A semana que vem vocês terão o tempo das aulas de português que vocês teriam presencialmente para fazer este artigo de opinião, tá bem? Então, um abraço para vocês e estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer observação, mandem e-mail e nós vamos nos comunicando por lá, tá bem? Um abraço.